Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, conforme prometido, eu vou fazer um vídeo tentando descrever alguns acidentes nucleares. Vou relacionar todos eles, mas só vou me deter em dois no vídeo de hoje. E no segundo vídeo eu vou falar de um terceiro submarino. Hoje nós vamos falar basicamente dos dois submarinos americanos, o Thrasher, que naufragou em 63, e o Scorpion, que naufragou em 68, a sudoeste dos Açores. E amanhã a gente fala do K-219. Né? E o K-219 eu escolhi entre os russos, porque é uma cadeia de eventos que a gente tem uma mais precisa descrição, porque embora tenham falecido 6 vítimas da radiação, a maioria da tripulação foi resgatada e a gente tem aí então uma sequência de eventos mais bem definida. Né? No final desse vídeo, sobre o que aconteceu com o Thrasher, eu vou disponibilizar um documento que é uma tese que é muito interessante e ela apresenta historicamente tudo o que aconteceu, inclusive nos arredores, vamos dizer assim, nos bastidores das audiências no Congresso e na Marinha Americana. Né? Esse artigo eu vou vou descrever para vocês, vou dar as dicas ao final desse vídeo. Né? Então, vamos começar descrevendo o que a gente sabe, o que a gente pode falar sobre os eventos que ocorreram com o Thrasher em abril de 1963. Né? O Thrasher vinha de uma revisão, de um overhaul que tinha sido feito no estaleiro de Portsmouth e estava fazendo os testes de pressão, testando o seu casco resistente. Primeiramente, ele fez os testes a baixa profundidade e naquela manhã ele se movimentou para longe da plataforma continental, a cerca de 200 quilômetros da costa de Cape Cod, em Boston, para fazer os testes de profundidade. Né? E começaram os testes e aí ocorreu uma mensagem muito enigmática, uma mensagem que até hoje causa discussões. Né? Uma mensagem que falava que ele estava experimentando problemas menores, experience minor problems. Essa coisa foi muito enigmática, porque que tipo de problema menor é esse que aparentemente levou a uma cadeia de eventos que fez com que o navio afundasse, né, e ultrapassasse a sua profundidade testada, de teste. Né. Acompanhava o Thrasher um navio de socorro, né, o Skyheart, né, que ouviu, percebeu, através da sua escuta sonora, que após essa mensagem, que o Thrasher tinha acionado os seus tanques de lastro. Né? Isso poderia, né, indicar que teria havido alguma falha na propulsão. Poderia indicar que havia uma falha na propulsão. Porque os submarinos nucleares, né, se fiavam muito na sua propulsão, na força do seu reator, na capacidade que o reator tinha de levá-lo à superfície. Aí até os projetos de tanque de tanque de lastro tinham sido reduzidos, tinham sido diminuídos. A capacidade tinha sido diminuída nos submarinos nucleares. Por quê? Porque se fiava muito na capacidade de recuperação da propulsão. Né? Nas discussões que se sucederam, nas audiências, né, tanto no Congresso como as audiências da Marinha, né, as primeiras hipóteses que foram levantadas se falava em falhas de cordões de solda. Né? Haviam muitas críticas com relação aos processos de soldagem, especificamente nesse estaleiro de Portsmouth. Outros estaleiros tinham desempenho melhores,
Em relação especificamente a radiografias, esse estaleiro tinha demonstrado grande deficiência no gerenciamento dessas radiografias, não se conseguia relacionar as radiografias com as posições do navio. Foram detectadas falhas muito grandes na questão de soldas, de gerenciamento de soldas no estaleiro de Portsmouth. Também descobriram que 14% das soldas no Thrasher eram silver blazed. Silver blazed é um processo de braseamento em que um metal é utilizado, como se fosse uma colagem, não é aquela fusão das duas partes de metal no cordão de solda propriamente dito. Esse silver blade não era especificado para os submarinos nucleares. Né? Competiam, naquela ocasião, 2 sistemas de gerenciamento, 2 sistemas de fiscalização da construção. O Bureau of Ships, o tradicional Bureau of Ships americano, e o sistema do Rickover, do Almirante Rickover, que era calcado em novas técnicas de controle de qualidade, e toda a parte nuclear era de acordo com esse sistema. Né? Quando se começou a se falar em que teria havido uma falha em uma solda, com isso a inundação do engine room, da praça de máquinas, tinham vozes que não concordavam com isso. Né? Levantavam a hipótese que poderia ter havido sim uma falha na propulsão, uma eventual perda da propulsão do reator na potência dos reatores, que seria a causa dos problemas, ou então um problema nos diving plans, aqueles mecanismos que, juntamente com a propulsão, fazem o navio, ajudam o navio a mergulhar ou a emergir. Né? Existia a alegação que o navio não faria o blowing, né, do sistema de lastro se não tivesse havido uma falha na propulsão. Era comum nos navios nucleares se fiasse inteiramente na propulsão, na capacidade dos reatores tinham de potência para fazer qualquer tipo de emersão em caso de necessidade rápida. Né? Então, o fato de ter havido o blowing levantava suspeitas de que tinha havido um problema na propulsão. O Almirante Rickover, né, ele sempre afastava essa possibilidade. Ele tinha muita influência nessas audiências, especialmente na audiência no Congresso, porque na fase anterior, na qual ele pedia verbas e quando ele começou todo esse projeto, ele é considerado o pai do submarino nuclear americano, ele tinha formado muita afinidade com alguns parlamentares e tinha um lobby muito forte. E ele procurava sempre afastar a possibilidade de falha na produção. Ele negava enfaticamente que poderia ter havido uma falha na produção. Né? O fato é que ou houve uma falha na produção, ou houve uma inundação, ou isso aconteceu ao mesmo tempo. Não se sabe exatamente a sequência disso. Não é? Então vamos aí agora analisar um pouco o que adveio dessas discussões, dessas audiências e as consequências que advieram para o projeto e construção dos submarinos nos Estados Unidos. Não é? A principal dessas modificações, né, foi exatamente a instalação de um sistema auxiliar de emergência de lastro. Né? Um sistema mais potente, um sistema com poucas uniões, porque tinha se descoberto em teste, em terra, que os sistemas que eram usados de lastro tinham nas suas válvulas a colocação de strainers que não estavam nem previstos, e esses strainers afinavam, reduziam o fluxo, e com a alta pressão havia formação de gelo, e aí diminuía a pressão, diminuía a quantidade de ar, tinham que esse gelo ser descongelado para que o sistema voltasse a funcionar. Isso prejudicava muito o sistema de lastro. Não é? Bom, uma outra alteração que veio daí foi com relação ao Scrum. Né? No início dos submarinos nucleares, embora a Marinha dissesse que a velocidade, a rapidez com que havia a recuperação
da potência depois de um scrum, e os scrums não eram infrequentes, qualquer anomalia na instalação, seja elétrica, seja qualquer coisa que causasse uma anormalidade, havia episódios frequentes de acionamento automático do scrum, ou seja, as barras de controle acionarem para serem acionadas para impedir o fluxo de nêutrons e cessar a reação nuclear e parar o reator. Né? Havia um tempo para que esse reator pudesse ser voltado à operação. E, embora dissessem que não era muito tempo, que era rápido, esse tempo não era tão rápido assim, né? E uma das mudanças que veio foi exatamente melhorar, né, o tempo de voltar à potência, né? Voltar o reator a poder exercer a potência máxima. Uma outra alteração que se fez foi utilizar-se o calor latente que havia no circuito primário, no circuito de circulação primária, para ainda manter a propulsão. Essa foi uma alteração muito importante. Todas essas alterações que foram feitas no sistema do reator, não a do tanque do lastro, mas no sistema do reator, o Rickover era contra antes do acidente do Thrasher. Mas com as pressões que ocorreram após o acidente do Thrasher, ele cedeu, essas alterações foram feitas e elas foram importantíssimas, né, para os novos submarinos. Né. Em junho de 63, em função de todas essas descobertas, em todas essas discussões que foram feitas com relação ao acidente do Thrasher, em junho de 63 criou-se, né, um Submarine Safety Program, e que estabeleceu cento e tantas ações que teriam que ser tomadas tanto no projeto, quanto na construção, quanto na manutenção. Todos os submarinos em atividade deveriam submeter a esse programa de inspeção e os novos submarinos já seguiriam essas novas normas. Né? Depois que esse Safety Program foi instalado, não aconteceram mais problemas desse tipo. O Scorpion, que aconteceu depois, em 68, foi um submarino que não passou por todos os itens do safety. Ele não tinha sido ainda passado no escrutínio da inspeção do Safety Program. Né? Bom, o que acontecia também nos submarinos nessa época, nos submarinos nucleares, como eu disse, essa confiança que se tinha no reator para resolver qualquer problema, também havia uma constante uso do submarino com trim negativo, ou seja, com flutuabilidade negativa, porque acreditava-se muito na potência do reator. O que acontece é que, quando você tem um problema na propulsão e você está a profundidades maiores, os novos submarinos iam a profundidades maiores, você tem menos tempo para corrigir o problema e evitar que você atinja profundidades que ultrapassem o teste de profundidade, o teste da estrutura. Então, com a ida a profundidades mais altas, profundidades maiores, né, o tempo que se tinha para corrigir qualquer problema era menor. Né? Então, um problema qualquer que houvesse na propulsão e a tripulação não tivesse o tempo suficiente para resolver, levaria o submarino a situações críticas. Né? Isso não acontecia com submarinos convencionais que andavam a menor profundidade e também não se usava tinha-se um cuidado maior em manter o submarino com flutuabilidade positiva. Né? Não se negligenciava isso. Já nos submarinos nucleares era comum o submarino estar com a flutuabilidade negativa, então, a partir do Thrasher, houve a recomendação de trim positivo, ou seja, calado na proa, diferente, menor do que o calado na ré. Né? Isso ajudava em situações como essa. Né? Aí volta aquele assunto que eu discuti com vocês, que eu propus uma reflexão na nossa comunidade. Né?
a discussão de se estender a margem de segurança apenas para a proteção adicional de vidas às custas da capacidade da missão. Segundo a estrutura lógica militar, isso seria um absurdo. Essa discussão veio à baila porque o Rickover começou a propor diminuições na capacidade da missão em nome da segurança. Né? E isso ia de encontro à filosofia, porque o submarino é uma arma de destruição. Não é? A capacidade dele deve estar colocada em cima da sua missão. Preservar vidas é importante, mas se você coloca preservar vidas na frente da missão, você inclusive prejudica a missão, porque para os próprios tripulantes seria mais difícil levar a cabo uma missão se eles estão mais preocupados com a preservação das suas próprias vidas. Né? Então, esse critério foi muito discutido nessa ocasião, quando o Rickover começou a pressionar para menor profundidade, menor velocidade, coisas do tipo que influenciariam na missão, em nome da segurança. Né? Outra coisa que surgiu também foi a criação do Deep Submersion System Review Group. Esse grupo previa, estudava criar para a Marinha, aumentar na Marinha a sua capacidade de navios de salvamento de submarinos. Né? Chegou-se a estabelecer uma frota de 6 navios desses, cada um equipado com 2 desses equipamentos de alta profundidade, que iriam até 5.000 metros, mas afinal só foram construídos 2. Ou porque as verbas falharam, drenadas na época pela Guerra do Vietnã, ou porque se chegou à conclusão que isso era demais. E se tivesse sido feito 6, teriam ficado ociosos, porque, como vemos, esse tipo de evento não é um evento comum. Né? Você ia apanhar um submarino a alta profundidade afundado, não aconteceu mais na Marinha Americana, depois do Scorpion. Né? Muito bem. Eu acho que falamos sobre as consequências, os fatos que advieram, as melhorias que advieram do acidente do Thrasher, que foi marcante, né, para determinar essa nova filosofia, calcada muito em controle de qualidade. A filosofia do Rickover prevaleceu. Né? O Bureau of Chiefs perdeu um pouco, né, de influência nisso, tanto que depois ele foi modificado, mudou até de nome, né, alguns anos depois. Né? Então agora vamos falar do segundo acidente com o submarino americano, que foi o Scorpion, em maio de 68. Né? Em 20 de maio de 68, ele voltava para Norfolk, depois de exercícios com a Marinha Italiana no Mediterrâneo e com a Marinha Israelense. No dia 21 de maio, por volta de 23h56, ele colocou uma mensagem de posição e estabelecia a sua ETA, a sua estimativa de chegada em Portsmouth, que seria, em Norfolk, que seria no dia 27, às 5 da tarde. Né? E começou a sua travessia de retorno. Durante esse retorno, aconteceram algumas mensagens para o Norfolk que não foram respondidas, mas isso não levou não acendeu nenhuma luz vermelha, porque ele estava numa condição de silêncio eletrônico, que se usava muito na época. Esses procedimentos mudaram, hoje em dia é um pouco diferente, e não causou nenhuma espécie o fato dele não responder. Né? Isso era normal. Ele estava na situação de mission con, quer dizer, ele não estava respondendo. Mas quando chegou próximo à sua chegada, né, em Norfolk, em que ele deveria ter entrado em contato para aquelas solicitações normais de rebocador, cais e algumas providências que o navio sempre transmite, recados que transmite quando está chegando em terra, como não houve essa comunicação, aí as preocupações começaram a crescer. Então acionou-se, né, os sistemas americanos de sonoros, de SOSUS e outros no mundo inteiro, e foram determinados 15 eventos sonoros que foram classificados como sendo do Scorpion, naquela região a sudoeste dos Açores, quando ele lançou sua última mensagem. Né?
Eu não vou detalhar isso, essa análise não é uma análise bastante especializada. Eu vou indicar nas referências um vídeo do Subdive, do Subbrief, que é um canal sobre submarino muito importante, muito interessante e que eu me baseio muito. Eu vou nas referências, eu vou dar esse vídeo sobre a análise desses eventos, desses 15 eventos sonoros. Não é? Então, determinou-se, descobriu-se que havia um efeito, um desses eventos mostrava uma explosão cataclísmica da ordem de 30 pounds, né? E as imagens que foram conseguidas naquele ano, em 1963, né, do Nautilus, do Scorpion no fundo, demonstravam que havia uma ruptura a boreste na região da sala de torpedos. Né? Uma explosão cataclísmica que tinha inundado o compartimento dos torpedos. Mas existem várias especulações para o afundamento do Scorpion. Algumas, a maioria delas descartadas, com pouquíssima chance de serem verdadeiras. Desde ataque russo, não haviam submarinos russos próximos que tivessem a capacidade de lançar torpedos para atingir o Scorpion. O mais próximo estavam a algumas centenas de milhas que não tinha armamento para isso. Falou-se de uma colisão que aconteceu com um Garbage Ship, quando ele estava próximo nas operações no Mediterrâneo. Esse navio até afundou, né, e teria se chocado com o casco do Scorpion, mas é improvável que isso tivesse causado alguma avaria, embora não tenha sido feita nenhuma análise, alguma inspeção sobre isso. Minas, né, que durante os exercícios poderiam ter se agarrado, minas ou algum explosivo que poderia ter se agarrado no casco, mas também pouco provável porque não suportaria tanto tempo afixado ao casco, né, para causar isso. Duas hipóteses são as mais discutidas a respeito disso. Um efeito, um problema de torpedos no tubo, o rot run. O rot run é quando o torpedo começa a girar dentro do tubo. O procedimento para isso é deixar ele girar, deixar a máquina girar, fazer o vento dos gases de descarga até que isso cesse e depois retirar a carga do torpedo, etc. O Scorpion tinha tido um evento anterior de ejetar um torpedo nessas condições. Então se especulou-se que ele tinha feito a mesma coisa, ejetado o torpedo. Na ocasião em que ele ejetou durante um exercício, o torpedo com a carga de exercício, ele voltou-se como um navio, como é normal, quando você solta um torpedo desse, o alvo mais próximo é o próprio navio. E chocou-se com o navio, mas ele era uma carga de exercício, não tinha nada. Então não aconteceu nada. Especulou-se que a tripulação do Thrasher teria cometido o mesmo erro novamente, o torpedo teria sido ejetado e atingido o navio. O alvo mais próximo de um torpedo ejetado nessas condições seria o próprio navio. Mas essa é uma especulação que nem todo mundo abraça, é uma hipótese que nem todo mundo abraça. Existe uma outra em que teria havido alguma explosão nas baterias. Essa explosão nas baterias seria cataclísmica o suficiente para causar o rompimento do casco e afundamento do navio. Mas nas fotografias não existem indícios. As fotografias que se foram obtidas do Thrasher, dos destroços do Thrasher, não existem indícios de que tenha havido isso. Existe um estudo bastante detalhado sobre essa possibilidade, que eu vou colocar também na descrição. Então temos essas duas hipóteses, né? O torpedo Marca 37, que tinha bastante história de rot run, e esse caso das baterias. Bom, vamos agora voltar à questão ambiental desses submarinos afundados, né? Todo mundo se preocupa com isso, reatores nucleares no fundo do mar é uma coisa que causa preocupação.
não é? Existe o Rickover, o almirante Rickover tem uma frase naquela época do afundamento do Thrasher, em que ele fala e que não havia a menor possibilidade desses elementos combustíveis corroerem e causarem radiação. Um pouco de bravata, porque naquela época não se tinha tanta certeza disso. O fato é que esses elementos combustíveis são altamente resistentes à corrosão. Não houve meltdown de nenhum desses reatores, ou seja, eles não fundiram, então não houve liberação de elementos radioativos. E a monitoração que tem sido feita pela Marinha Americana, tanto no site do Thrasher como do Scorpion, não detectou níveis de radiação elevados. Um pouco de cobalto 60 na região do Scorpion, mas não acima dos limites. Tá? Um dos nossos canais aí, bastante prestigiado, diz num vídeo sobre esse acidente do Scorpion, que a região onde o Scorpion está em alta índice de radiação. Eu não encontrei isso em relatório nenhum. Né? Não existe essa informação pela Marinha Americana de que existe na região do Scorpion alta liberação de radiação. Mas sempre existe esse medo, esse risco. O outro submarino que foram feitas algumas monitorações é o Kosmolets, é o K-278. A Noruega é muito interessada, né, pela proximidade desses reatores que foram lançados no mar próximo à Noruega. Ela utilizou um navio de pesquisa, o RVGO SARS, e colheu amostras próximos aos destroços. É verdade que eles alegam algumas dificuldades para que essas amostras estejam realmente exatamente próximas aos destroços. Mas eles colheram e não encontraram até hoje nenhum indício de radioatividade acima de níveis normais. Né? Então, esse era o que eu tinha a falar sobre isso, e só falta apenas eu informar que o próximo vídeo vai ser sobre o K-219, que, como eu disse, é um dos submarinos afundados e que a gente tem uma sequência de eventos bastante precisa, porque a maior parte da tripulação foi resgatada. E agora deixo aí esse artigo, essa tese que eu disse que é bastante interessante sobre o Thrasher. Estão aí os dados nessa figura que eu estou mostrando, e vocês poderão encontrar com facilidade na internet, digitando aí o nome dessa tese aí. Era isso, né? Espero que tenha conseguido dar uma ideia. Né? Eu procurei ser bastante rápido, porque a gente não pode, num vídeo só, detalhar isso tudo. Né? Tem muita coisa, e quem tiver interesse, procura esse artigo e vai levar a outros artigos e que vão dar bastante informações sobre isso. Muito obrigado, até a próxima.